Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. Esse episódio do Mundo Agro Podcast tem o apoio da Agrosol Sementes e da Momesso. E se você quiser ser um apoiador e aparecer aqui junto conosco no Mundo Agro Podcast, é só mandar um e-mail para mundoagropodcast@gmail.com. E aproveitando, se você não é ainda um seguidor tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio, lembre de clicar em seguir, ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um novo episódio e um novo conteúdo é postado aqui. E também, tanto no Spotify quanto no Apple Podcast, lembre de marcar a gente lá com 5 estrelas, que isso ajuda a mensagem do agro ir cada vez mais longe. E o papo de hoje, vocês já ouviram aí alguns episódios para trás, está muito saboroso. Nós conversamos com o Hugo do Minas Rock Coffee aqui de Sinop, falando de cafés especiais, e hoje a gente traz mais uma persona do mundo dos cafés que cada vez mais tem me deixado atraído, e é uma agricultura que o Brasil se destaca há muito tempo e agora cada vez mais. Então hoje a gente vai falar com o Marcelo Jordão, que ele é engenheiro agrônomo e trabalha como pesquisador na Fundação Pro Café, na região lá da Alta Mogiana, em Franca, São Paulo. Se eu falei alguma coisa errado, me corrija, Marcelo. Seja muito bem-vindo. É um prazer enorme estar conversando com você aqui no Mundo Agro Podcast. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aí participando com vocês desse programa que vem fomentando bastante o agro brasileiro, né, e as particularidades que tem no mundo do agro em diversas áreas, né? Então é um prazer estar aqui. Legal. Marcelo, bom, como eu disse, a gente tem vários episódios sobre café, e se eu não me engano, o episódio número 4, que foi ao ar lá acho que em dezembro de 2019, eu gravei com o Rodrigo Gonçalves, um amigo que trabalhou no Havaí com cafés especiais. Foi um dos primeiros episódios, então o café está sempre presente desde o início aqui. Embora a cultura do café tenha aquela história da sazonalidade, da bienalidade, ultimamente tanto o valor cultural quanto o valor agregado a essa cultura tem crescido, e isso é sinal de muito trabalho, muita pesquisa, genética, divulgação, marketing, e principalmente para mostrar que o café brasileiro é um café bom que compete aí no mercado com os de melhor qualidade. E ainda bem que o cafeicultor hoje está sendo bem recompensado por esse trabalho árduo que ele vem fazendo. Então, para começar já com esse gostinho aí de quero mais, né, de um bom momento de mercado que perdure, gostaria que você contasse um pouco a história do Marcelo Jordão, a história da Fundação Pro Café, para a gente chegar aí nessa iniciativa dos dias de campo e entender realmente, né, como que está o mercado e o posicionamento do Brasil em relação a essa cultura. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, né, trabalho na instituição de pesquisa Fundação Pro Café, e eu tenho uma história muito enraizada no café, porque hoje eu sou a 6ª geração na cafeicultura. Então, eu sou nascido em Franca, aqui na região da Alta Mogiana Paulista, né? Então, os meus avós, né? Meu avô José Carlos Jordão, ele teve uma história muito interessante no café. Isso desde o avô do tataravô dele, já plantava café no interior de São Paulo, região de Limeira, né? Então, isso vem trazendo aí de gerações para gerações. E eu comecei a faculdade de agronomia aqui em Ituverava, também estado de São Paulo. Minha faculdade não tinha um foco no café, mas a gente sempre foi trazendo aí pro lado da cafeicultura. E desde a minha graduação, meu avô foi minha inspiração, e ele falava, se você quer aprender de café, você tem que ir para a Fundação Pro Café, que hoje é a instituição de pesquisa mais respeitada no Brasil, né, e no mundo, né? O Brasil é o maior produtor de café do mundo, né? Então eu cresci almejando aí uma oportunidade de estágio na instituição.
E quando foi no final de 2012, eu me ingressei como estagiário na unidade de pesquisa em Varginha, que é a nossa central, né, na Fazenda Experimental. Quando foi em 2014, eu recebi o convite para a gente abrir uma unidade experimental para fazer as pesquisas que nós fazíamos nas condições do sul de Minas, em Varginha, aqui na região da Alta Mogiana, em Franca, que é uma região que tem aproximadamente 120 mil hectares de café, e é uma região que está aí nos primórdios da cafeicultura, né? A cafeicultura paulista é muito tradicional, né, na cultura. Então, desde então, de 2012 para cá, eu estou na instituição desenvolvendo projetos de pesquisa em diversas áreas da cultura. Então, nós temos aqui dentro da estação experimental trabalhos relacionados a desenvolvimento de novos cultivares de café, controle de pragas e doenças, nutrição de plantas, um pouco na área de fitotecnia, podas do cafeeiro, sistemas de informação. Então a gente vem atuando aí nesse segmento da pesquisa e também, em paralelo, a gente atua também na área de consultoria, né? Tem um trabalho também onde a gente consegue aí aplicar o conhecimento aí que a pesquisa nos proporciona, né, em escalas maiores. Então isso ajuda muito a validar o conhecimento gerado nas estações experimentais. Então, um resumo aí da minha trajetória e agora estendendo um pouquinho, né, da história da Fundação Procafé. Ela é uma instituição, né, uma fundação privada sem fins lucrativos. Ela iniciou seu trabalho na década de 90, após a extinção do Instituto Brasileiro do Café, que era o IBC, um órgão de bastante poder e representação aí da cafeicultura nacional, né, antes da década de 90. O IBC coordenava toda a parte de comercialização, produção de pesquisa nas unidades experimentais espalhadas por todo o Brasil e também a extensão. Tinha um programa de extensão muito efetivo, onde os cafeicultores do Brasil acessavam com facilidade todo o pacote tecnológico, né, que tinha disponível em termos de conhecimento. Então, a partir da extinção do IBC, em 1990, pesquisadores do IBC, na ocasião José Braz Machello, que está aí com a gente até hoje, nosso professor do café, José Edgar, que é o nosso presidente, Antônio Vander e outros colegas do IBC, se reuniram para não deixar acabar todo o patrimônio e informação que foi gerado aí em todo esse período. Então eles fundaram o Programa Procafé, que depois, em 92, passou a ser Fundação Procafé, que na ocasião captou parte do patrimônio da União, no caso a Fazenda Experimental, o prédio central na unidade de Varginha. A gente conseguiu incorporar isso junto à fundação para que as atividades possam ser continuadas aí de alguma forma, as cultivares que estavam sendo desenvolvidas na época, os sistemas de plantio, todos esses estudos, né? O próprio Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, que depois nós podemos falar um pouquinho desse congresso que a Fundação Procafé hoje organiza, né? Então, desde 90, a Fundação vem continuando todo esse trabalho do IBC. Então, a Fundação hoje ela tem a nossa central fica no município de Varginha, fazendo pesquisas nas condições aí do sul de Minas. Nós temos uma unidade também no município de Boa Esperança, também no sul de Minas, mas uma cafeicultura, vamos dizer, o sul de Minas quente, né, às margens da represa de Furnas. Nós temos a unidade aqui na Alta Mogiana, realizando os trabalhos de pesquisa na Mogiana. E também temos mais de 10 campos conveniados no Brasil, sendo esses campos conveniados na Bahia, Espírito Santo, região do Cerrado Mineiro, com a finalidade de desenvolver as nossas cultivares, né? Então a gente desenvolve cultivares e faz um programa de adaptação desses materiais nas diversas regiões cafeeiras. E além do ambiente de pesquisa, a Fundação hoje atua com um programa de pós-graduação. Então nós temos um programa de pós-graduação em parceria com a Uniub, que é uma universidade de Uberaba, onde os pesquisadores da Fundação, cada um tem a oportunidade de ministrar uma matéria nesse programa de pós-graduação. No meu caso, eu faço as matérias de implantação de lavoura e também sobre a colheita do café. Então, cada pesquisador assume uma matéria e a gente tem esse programa de pós-graduação. Temos também uma plataforma digital, chama como se fosse uma Netflix do café, onde a
pessoa que não tem, às vezes, o acesso, a oportunidade de fazer a pós-graduação presencial. Nessa plataforma ela encontra diversos cursos específicos separados por temas, né? Colheita, cafés especiais, mercado de café, então as pessoas têm a oportunidade também de acessar esse conteúdo. E a Fundação hoje, né, ela vem atuando aí praticamente em todo o segmento da informação e da pesquisa relacionado ao café. Nós prestamos serviços também de levantamento de safra, mapeamento do parque cafeeiro, entender um pouquinho como está a caracterização daquela cafeicultura no sul de Minas, comparado com a Mogiana. A gente também participa de projetos como esse, né? Então, esse é um pouquinho, um breve histórico aí da Fundação Procafé. Que legal, muita informação, né, Marcelo? E vou tentar aqui pontuar rapidamente, porque quem fala é você, eu só pergunto, mas, em primeiro lugar, eu estudei em Botucatu, né? Fiz a graduação e meu doutorado em Botucatu, e a Fazenda Lajeado em Botucatu, acho que ela pertenceu ao IBC antes de se tornar uma universidade. A área histórica do café ela é fantástica, todo mundo que eu posso recomendar, eu recomendo, né? Tudo sistematizado para levar o café até o terreiro, e hoje o terreiro é tombado, se eu não me engano. Em segundo lugar, a partir das pesquisas você já vai falar um pouquinho mais, mas é muito interessante ver e saber que essa fundação, né, através aí de alguns pesquisadores como Matiello e pessoas que a gente conhece há muito tempo, detentores aí de um conhecimento ímpar, né? Eu falo, inclusive, se for possível, eu vou até convidá-lo para participar e conversar aqui, porque o podcast é algo que tem cauda longa, né? Enquanto tiver internet, tá guardado aí essa história. E muito legal saber que vocês atuam como comentadores de uma pós-graduação, com os pesquisadores sendo ministrantes, e tem uma plataforma para quem não tem acesso a esse tipo de informação. Aí deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa plataforma, ela é aberta? Ela é gratuita? Ou é uma plataforma que requer alguma assinatura? E fique à vontade para falar como acessar isso, Marcelo. Nós temos assim, dentro da Fundação, né, o nosso objetivo da Fundação Procafé realmente é a difusão do conhecimento e que ele chegue de maneira efetiva aos cafeicultores, principalmente aqueles que têm a informação, né, a dificuldade da informação. Então nós temos dentro da Fundação, dentro do site da Fundação, né, Procafé, nós temos um programa que chama Procafé Atende, onde qualquer cafeicultor pode acessar de maneira gratuita essa plataforma, onde ele faz perguntas, anexa fotos sobre um determinado problema, né? Isso não tem assinatura, não tem custo nenhum. Nós emitimos folhas técnicas com assuntos oportunos para aquele momento, toda semana, às quartas-feiras, né? E quem intermedia tudo isso é o Matiello, né? Até hoje, assim, ele está muito nativo e produzindo muita informação relevante para a cafeicultura. Tenho certeza que uma hora ele vai participar aqui com você também. Mas a plataforma é um trabalho paralelo da Fundação, né? Onde às vezes acontece de algum curso estar disponível de maneira sem custo, mas é um programa mesmo de assinatura, né? Como o Netflix, né? Você está assinando, de repente sobe mais um capítulo, sobe mais um tema oportuno para aquela época, né? Então é uma plataforma bem dinâmica, né? Que legal, muito bom. Muito bem, vamos fazer uma pausa nesse bate-papo para agradecer e convidar você para votar no Mundo Agro Podcast. Nós fomos indicados agora em 2024 novamente ao prêmio Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio, uma iniciativa do Portal dos Jornalistas, e nós estamos na categoria Podcasts, disputando aí o primeiro lugar. Então quero convidar você para entrar no site do Portal dos Jornalistas e votar em primeiro lugar lá no Mundo Agro Podcast. Vamos deixar aqui também na descrição desse episódio. Conto com o seu voto para a gente levar o agro e a informação sobre o agronegócio cada vez mais longe.
Marcelo, em relação às pesquisas, embora eu seja professor da disciplina de café, de longe é a minha especialidade, né? Eu costumo dizer que existem colegas aqui na universidade que têm muito mais experiência, que poderiam contribuir mais com os alunos, mas são desafios que a gente topa, né? Eu trabalho de forma até superficial comparado, por exemplo, com a experiência que vocês têm. Eu lembro na universidade, quando eu estudei lá em Botucatu de 98 a 2002, alguns parâmetros que eram estudados no melhoramento e principalmente, você é professor na área de colheita, né? Pode nos dizer bem isso, a mecanização e o processo de colheita. Então eu lembro que se falava muito em arquitetura de planta, homogeneidade entre os 3/3, né? O inferior, o médio e superior, e tudo isso tentando dirimir ou mitigar esse processo que é mais característico do café arábica, que é ter um ano de alta produtividade e outro de baixa produtividade. Então eu vou te fazer duas perguntas que vão ajudar a elucidar quem está com a gente aqui hoje, ouvindo um pouco sobre o café. Quais são hoje as prioridades em termos de desenvolvimento da cultura? O que o produtor quer? O que a indústria pede? Ainda estamos falando de componentes técnicos como arquitetura de planta, resistência a pragas e doenças, ou nós já mudamos essa chave? E o segundo ponto, quais são os componentes que ainda comprometem ou causam essa variação de um ano de alta produtividade e outro de baixa produtividade? Onde está a chave dessa variação que, para uma indústria que tem uma demanda constante, acaba se tornando um problema até para o produtor? Tá? Então vamos lá, que dentro dessas duas perguntas aí, o que mudou? Eu acho que nós tivemos algumas fases dentro do melhoramento genético do cafeeiro, né, em termos de quais são as características desejáveis hoje para a cafeicultura. Nós passamos por um período muito grande de desenvolvimento de cultivares resistentes à ferrugem, que é a principal doença do cafeeiro, né? A ferrugem, ela promove a desfolha das plantas e uma redução na produtividade aí de até 40%, então um impacto bem significativo. Então, a principal característica hoje, ela é presente, é a resistência à ferrugem do café. E esses programas de melhoramento genético ficaram praticamente presos às cultivares de porte baixo, que na ocasião, né, o Brasil ainda tem um percentual muito grande de colheita manual, mas era que uma cultivar de porte baixo, por exemplo, como o Catuai, diferente do Mundo Novo, que é uma cultivar de porte alto, ela facilitaria os tratos manuais naquele cafeicultor que não é mecanizado ou que está numa região mais montanhosa, né? Então, isso ainda existe, né? Hoje a gente tem um percentual, acredito que mais de 90% dos materiais que são lançados recentemente preconizam um porte baixo. Então, resistência à ferrugem, porte baixo, tolerância a outras doenças, por exemplo, específica, região de muita altitude. Nós trabalhamos com materiais que apresentam resistência à foma, né, bacteriose e doenças típicas de regiões de altitude. Uma característica importante que tem aumentado muito hoje no programa de melhoramento genético é a resistência aos nematóides, né? O Meloidógena exígua, a Meloidógena incógnita paranaense, que são nematóides que têm expandido muito nas regiões cafeeiras e têm preocupado muito, principalmente incógnita paranaense. São nematóides aí que são limitantes ao cultivo e até o momento somente a base genética permite você cultivar o café nessa condição. Vou pedir para fazer uma pausa aqui, porque eu acho importante a gente reforçar essa questão dos nematóides, né? Nas grandes culturas já causa um problema seríssimo e se você puder citar, né? Você também ministra a parte de implantação da cultura, um dos maiores custos está nessa implantação. E se você implantar um café suscetível numa região em que o nematóide já está lá, provavelmente depois só de 3, 4 anos, quando começar a produzir, você vai ver o tamanho do problema, né, Marcelo? É bem por aí? Exatamente. A gente falava muito assim, quanto tempo tem que durar uma lavoura de café, né?
Hoje eu acredito que com segurança aí, fazendo o manejo da desbrota, o manejo adequado, nós temos lavouras aí com potencial de longevidade até 30 anos, para você ter ideia. Olha aí. Então a decisão, né, a escolha de uma cultivar inadequada para aquela condição, seja por um limitante de uma praga de solo ou um limitante microclimático, a gente pode estar colocando em risco mesmo a produtividade, a longevidade desse parque cafeiro. Então, é muito sério realmente a escolha da cultivar, a escolha da base genética que você vai conviver por muito tempo. E nós, antes de você seguir aí, e hoje nós temos, o produtor tem disponível materiais que conseguem conviver bem com esses nematóides? Se for o meloidógeno exígua, nós temos uma quantidade maior de cultivar que são tolerantes, mas o exíguo ele ainda é possível você plantar uma suscetível e fazer o controle com nematicidas aí, químicos, biológicos, um bom manejo da cultura. Agora, tratando-se do incógnito e paranaense, nós já temos assim uma redução muito grande na opção de cultivares que permitem o cultivo, né, que são resistentes, né? Então, isso que é a grande preocupação hoje da base genética, a gente difundir informação para reduzir a disseminação desses nematóides e também trazer a segurança de uma base genética que possa permitir a produção, né, nessa condição desses nematóides. Então é um ponto extremamente importante. Hoje esses nematóides são muito disseminados pela mecanização. As máquinas de recolhimento de café, tem muitos prestadores de serviço que saem de uma fazenda, vai para outra, não faz a limpeza do equipamento. Então isso tem disseminado com muita facilidade nas principais regiões cafeiras do Brasil. É uma preocupação. Legal. Bom, mas é interessante saber que existem a possível associação de tecnologias de genética com outras tecnologias de proteção e tratamento que vão reduzir esses problemas. Mas vamos lá então, Marcelo, na sequência eu te interrompi aí no nematóide, né? E pode continuar em relação às demandas tecnológicas. Perfeito. Então, características desejáveis, nós temos também a tolerância à seca. Então, a gente vem hoje selecionando cultivares em função do clima que a gente vem passando. Cada ano uma surpresa, né? Déficit hídrico acentuado. E a gente tem tentado buscar plantas que tenham uma resiliência maior à condição climática. E também, através de cruzamentos entre espécies, por exemplo, a arábica com racemosa, que é uma outra espécie, nós conseguimos também transferir a resistência ao bicho mineiro, né? A larva minadora, vamos dizer assim, né? Que vem atingindo de maneira bem intensa várias regiões cafeiras, principalmente as regiões mais quentes. E agora, nos últimos anos, tem surgido uma grande preocupação com a disponibilidade de mão de obra. Disponibilidade, qualidade e custo da mão de obra. Então, a gente olhar hoje para cultivares que permite você colocar uma máquina, uma colheita mecanizada mais cedo, né? Naturalmente, cultivares de porte mais alto. Então, aí que eu estou falando, tendência talvez de caminhar para cultivares como o Mundo Novo, que é uma cultivar antiga, né? Nós lançamos recente uma cultivar que chama Catucaí APA. Ele é um material derivado do Catucaí, de porte baixo, mas ele é um porte alto que permite você já colocar a colheita mecanizada na primeira, às vezes até aí na segunda safra, se a primeira for plantada um pouco mais tarde. Então, essa preocupação em materiais que estejam aptos à colheita mecânica o quanto antes, também é uma característica mais recente em termos de ser desejável aí no manejo do melhoramento genético. Legal. Os nomes, né? Quando você falou Catucaí, o que nós vemos de fora é que existem os materiais que vão surgindo e a relação ou a mistura entre eles vai dando a evolução. É como a humanidade, né? Como o melhoramento de um animal. Então você vai trabalhando. Aqui em casa eu tenho 2 pezinhos, né? Coitados, eles sofrem com o calor do Mato Grosso. É um amarelo. Não sei qual é o amarelo, se é um catuai amarelo, se é um amarelo de botucatu, mas o legal é que é
um amarelo que está na frente da minha janela da sala aqui e sofrem, né, com o calor, mas a gente vai tentando conduzi-los. E eu tive que cortar uma planta que fazia sombra nele, ajudava, então eles estão tão bem surradinhos agora, viu, Marcelo? Mas você sabe que é interessante você ter esses pés de cafés aí, porque o Marcelo tem um lá na casa, no prédio dele no Rio de Janeiro. Ah, é? Ele mora no Rio e tem um vaso de um catucaí lá, um pé de café, de vez em quando abre florada, ele manda foto, né? Fica uma bela planta ornamental, principalmente quando no período de florescimento. Fora que dá para brincar com as crianças, né? Colher, despolpar, tentar torrar. Eu sempre falei pro Hugo, eu sempre estrago o pouquinho do café que eu faço aqui, mas legal. Vamos aproveitar esse intervalo para dar um recado da Momesso para você. Você realiza a manutenção preventiva dos seus equipamentos regularmente? É muito importante realizar essa manutenção preventiva regularmente antes da safra. Para isso, a Momesso disponibiliza o serviço de atendimento técnico ao cliente, que conta com suporte remoto e agendamento de manutenções preventivas. E olha só, a Momesso possui plantões de dúvidas durante a safra com uma equipe especializada na área de mecânica, elétrica e tratamento de sementes. A Momesso possui também um programa de manutenção preventiva chamado Momesso Red, que garante um atendimento de qualidade específico e direcionado para cada caso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. E em relação à bienalidade, o que causa isso? Qual que é a fonte desse problema? E quais são as tecnologias que vocês têm usado e desenvolvido para mitigar esse problema e dar uma estabilidade tanto de renda para o produtor quanto de fornecimento de matéria-prima? A bienalidade do café, ele está na natureza da planta, da sua origem, né? Porque quando você tem um ramo que naquele ano ele desenvolveu mais e no final do ano tem uma florada e essa carga pendente devido a uma condição climática proporcione uma grande quantidade de litros de café naquela planta, ela naturalmente vai priorizar como dreno principal os grãos, a formação do grão, a expansão daquele grão com água e nutrientes. Então, naturalmente, se essa planta está numa condição de estresse, de carga, ela vai projetar uma safra menor seguinte, porque ela está drenando a sua energia para os frutos e não para o novo ramo que vai dar origem a uma safra do ano seguinte. Hoje em dia, com a tecnologia, nutrição, irrigação, fatores que trazem aí, que mitigam o risco, né, aí climático, né, como a irrigação, o próprio quebra-vento, né, a gente consegue fazer com que essa planta consiga suportar uma grande quantidade de café e ao mesmo tempo desenvolver ramos para a safra seguinte. É lógico que isso é mais fácil quando a gente trata de um período mais inicial, a fase de formação do cultivo, a gente consegue ser muito efetivo nessa redução da bienalidade. Acontece que tratando-se de lavouras sem irrigação, existem momentos no período daqueles 30 anos que ela pode viver, que vem uma intempérie climática, uma seca, um frio, uma própria geada, por exemplo, que ela pode reduzir a produção significativamente naquele ano dessa planta. Quando você reduz por um efeito externo a produtividade dessas plantas, você aciona uma bienalidade forçada natural de uma condição climática. Por que as grandes secas, as grandes geadas, elas naturalmente invertem muitas vezes a safra do Brasil? Igual nós estávamos com um ano par, de maneira geral, nas principais regiões, o ano 22, o 20, 18 anos de alta bienalidade. Veio a geada de 21 associada à seca, a maioria das regiões deu uma confundida, né? Ela inverteu a safra. Então, assim, as condições climáticas a nível Brasil, nas regiões cafeeiras, ela é determinante para direcionar essa bienalidade. Às vezes, assim, pode parecer até que a bienalidade é algo ruim, mas onde eu quero chegar? Hoje, existe um sistema de podas que chama Sistema de Podas Safra Zero, onde você força essa bienalidade. E qual foi a vantagem que nós passamos a olhar para a bienalidade como um fator positivo? Você consegue programar a sua fazenda
quais lavouras vão estar em carga positiva naquele ano e quais lavouras vão estar em carga negativa. Onde que eu quero chegar? Essas lavouras que, por exemplo, naquele ano, daquela condição climática, frustrou um ano e produziu aquela safra muito alta, você vem e aplica uma poda que chama esqueletamento, onde você retira as ramagens lateral, logicamente sempre após um ano de safra alta, e você zera a safra seguinte. E qual que é a vantagem de zerar essa safra seguinte? Quanto não me custa colher aquela safra seguinte depois de um ano de alta, que ela vem ali com 10 sacas por hectare, 5 sacas por hectare? Como que eu colho essa planta? Se eu coloco máquina, ela vai estragar, porque tem pouco café. Se eu coloco mão de obra, fica uma fortuna essa colheita. Então, uma saída para a cafeicultura foi através do uso de podas, que nada mais é, você zera aquele ano de safra seguinte, e aí você descansa a planta um ano. E você concentra o custo de 2 colheitas em apenas um ano, diminuindo o custo, fazendo com que essa planta tenha sempre esses ramos laterais renovados através da poda. Ela tem uma eficiência maior na translocação de água e nutrientes para esses grãos, em função de sempre ter ramagens novas. Ela equilibra melhor o sistema radicular com a parte aérea da planta. Então, assim, esse programa de podas, onde você consegue forçar a bienalidade a nível de talhão, então some a preocupação do que você falou, não vai ter matéria-prima, não vai ter caixa, porque um ano produz muito, um pouco. Beleza, mas eu posso programar minha fazenda metade para produzir no ano par, metade no ano ímpar. Então as máquinas minhas disponíveis concentram as suas atividades de colheita somente na metade da área. Então eu ganho eficiência operacional. Então hoje a tecnologia no uso da podas, ela vem com um novo olhar para a bienalidade da cultura. Que bacana. Eu acho legal isso, porque na área que eu trabalho, que é sementes, passei a trazer para o mercado um pouco de olhar fora daquele nosso padrão básico, né? É aquela história lá do filme Sociedade dos Poetas Mortos, que o professor manda o aluno subir na mesa. Então, isso me mostra que existem pessoas pensando realmente fora daquela caixa, né? Daquele ambiente que a gente está acostumado. Então, forçar a bienalidade. Eu sempre ouvi que você tinha que reduzir a bienalidade. Isso está escrito em muitos livros. E aí vocês vêm com esse conceito e é extremamente perceptível entender. Depois que conta, né, o segredo, é lógico, eu vou fazer isso, eu não vou fazer na área inteira da fazenda para ficar um ano sem colher nada, mas eu divido isso em talhões, eu aumento a eficiência, eu melhoro performance, eu consigo reformar sem ter que plantar de novo um cafezal. Isso é resultado de pesquisa, né, Marcelo? Exatamente, foram muitos anos de pesquisa, né, e a região da Mogiana, ela é muito tradicional nesse tipo de poda, né. Não que a bienalidade não é, assim, a fase inicial é muito interessante não ter bienalidade. Vamos produzir 40, 50, 60, 40, só produtividades altas. Mas chega uma fase da vida da cultura que a poda, ela é obrigatória para você preservar essa planta, né? Então, enquanto a fase é jovem, vamos buscar não ter bienalidade. Mas, de repente, ela, por uma questão natural, entra em bienalidade, você aproveita essa oportunidade, aplica a poda e trabalha esse sistema de podas aí, trazendo eficiência e produtividade. Que legal. Fantástico, fantástico. Vamos aproveitar esse rápido intervalo para te fazer uma pergunta. Você sabe o que é uma sementeira? Já visitou uma indústria de beneficiamento de sementes? Não? Então eu vou te dizer que é incrível. Lá, todo o material colhido nos campos de produção de sementes é recebido e beneficiado até formar os lotes de sementes padronizados e prontos para serem armazenados ou semeados. E agora você tem a oportunidade de conhecer uma sementeira virtualmente, com apenas alguns cliques. É isso mesmo, pelo celular ou pelo computador, a Agrosol te leva para dentro da sementeira. O Agrosol 360 é uma plataforma de visita virtual com um tour de 360 graus pela unidade de beneficiamento de sementes, passando também pelo laboratório de controle de qualidade, canteiros para teste de emergência de plântulas e o Seed Place 163, que é o centro de distribuição de sementes da Agrosol, estrategicamente localizado na BR-163 em Sorriso.
Ah, e tem mais. Além da visita pela unidade de produção, no AgroSol 360 você entrará em um dia de campo exclusivo, podendo caminhar pelos campos de demonstração, visualizar as cultivares em campo, além de interagir com todo esse conteúdo. Para fazer esse tour, basta acessar www.agrosol360.com.br e lá você será recepcionado pelo Eduardo Dalastra, o CEO da AgroSol Sementes. Diz aí, Eduardo. Seja bem-vindo à AgroSol 360, uma plataforma desenvolvida para receber você aqui dentro da nossa casa. Desde 1999, a AgroSol Sementes trabalha lado a lado com o produtor rural, comprometida com o sucesso das lavouras de soja de Mato Grosso e de todo o Cerrado brasileiro. Através desse espaço virtual, você pode visitar nossa unidade de beneficiamento em Campo Verde, nossos canteiros de emergência, nosso laboratório, o Centro de Distribuição e Serviços em Sorriso, o Seed Place 163 e ainda conferir um dia de campo com um espaço exclusivo para demonstração dos nossos produtos. Espero que você faça uma boa visita. Um grande abraço! Bom, é tanto assunto legal e eu gosto de entender isso, né? Mas vamos seguir aí, vamos falar um pouquinho mais da fundação e eu quero entender, foi algo que nos motivou, que me chamou a atenção quando a gente começou a trocar ideias sobre a fundação, sobre esse projeto dos dias de campo. Dia de campo em grandes culturas é muito tradicional, dia de campo em café, não sei se eu estou longe, ou estava, né? Não sei qual é o contato que você tem aqui com o Mato Grosso, mas acabei de voltar da feira aqui da cidade, da Norte Show. Estava conversando com o Hugo junto com a Empaer, que é a empresa de pesquisa aqui do estado, de extensão, e vem um programa muito grande. Eu não sabia, mas o Mato Grosso tem 13 mil hectares de café canéfora plantado, né? Então, e isso vai crescer muito mais. Não vi dias de campo de café aqui ainda, né? O que é esse projeto do dia de campo, como que ele está fazendo realmente a difusão, a transferência de tecnologia e onde ocorre nas estações de pesquisa, nos produtores parceiros e qual o feedback que vocês estão tendo disso, Marcelo? Então, a fundação, ela antigamente no IBC tinha uma facilidade de difundir as informações porque tinha um programa de extensão muito intenso e efetivo, onde tinha uma rede de agrônomos que visitavam as cafeiculturas. A fundação, sem incentivo, vamos dizer, público, né, precisa difundir esse conhecimento. Então, uma das maneiras que a fundação difunde é através dos dias de campo, que nada mais é, a gente abre as porteiras das fazendas experimentais, e o cafeicultor tem a oportunidade de participar de um dia onde ele pode visitar as pesquisas mais relevantes para aquele ano, para aquela condição, em loco. Então ele tem a oportunidade de ver lá a cultivar nova que acabou de ser lançada, com resistência, né? E os pesquisadores apresentam isso em estações de campo, todas essas informações. Então é uma maneira de difundir esse conhecimento assim, de maneira muito efetiva, porque o ver para crer, né? É muito importante, né? O cafeicultor vê o tipo de poda e depois ele vai na sua propriedade e aplica isso, né? Então é uma maneira da gente não ficar com o conhecimento gerado, né, muito aí nos livros, né, internamente. Então é uma maneira da gente difundir. E na oportunidade, né, nós temos, esse ano nós estamos indo para o segundo dia de campo, aqui na Estação Experimental de Franca. Aqui na ocasião nós vamos mostrar um pouquinho do manejo nutricional que tem sido mais recomendado para esse programa de podas que eu mencionei anteriormente, né, o programa de podas Safra Zero. Vamos comentar um pouquinho do uso de drones na cafeicultura, né, qual a eficiência do drone no café, né, se o produtor pode estar utilizando, ele vem crescendo em várias culturas e nós fizemos um trabalho aí de mais de 2 anos aí com o uso de drone. Nós vamos apresentar dados referentes ao programa também de controle da ferrugem, apesar de ser uma doença antiga, mas nós vamos tratar especificamente também para esse manejo de poda. Quais são os cuidados? Não tem café 1 ano, precisa pulverizar? Não precisa, né? Nós vamos falar um pouquinho aí do impacto aí da ausência do controle nesse manejo.
E vamos apresentar também um ensaio de cultivar aqui para a estação experimental, onde nós vamos apresentar as 10 principais cultivares que estão apresentando uma produtividade superior às cultivares, vamos dizer, tradicionais, né? Para o dia de campo de Varginha, que é nas condições do sul de Minas, nós vamos fazer no dia 22 e 23 do mês de maio, dia 22 e 23, e nós vamos falar um pouquinho do uso da mecanização na região montanhosa, a região que não permite, as colheitas são todas manuais, os tratos são manuais, então nós vamos apresentar ferramentas para esse cafeicultor que está na montanha lá com dificuldade, né, de produzir café por questão de custo, de mão de obra, né? Então nós vamos apresentar ferramentas que ele pode utilizar para facilitar. Vamos falar um pouquinho também da redução da vazão nas pulverizações, né? Hoje existe um padrão de vazão utilizado pela cafeicultura, mas hoje tem ferramentas que permitem a gente trabalhar com vazões menores, isso facilitando muito o operacional. Então, nesse ambiente dia de campo, né, em qualquer uma das unidades, o cafeicultor tem a oportunidade de ver isso em loco, tem a área em comum, onde estão os fornecedores de insumos defensivos, onde ele pode estar visitando, se inteirando, né? E é um evento local, de bastante visibilidade. A gente espera em Franca mais de 1.000 pessoas num dia. Em Varginha, esse público aí é quase 3.000 pessoas. Então, assim, muitos cafeicultores utilizam como base de informação esses eventos presenciais que a Fundação proporciona. Que legal. Bom, em primeiro lugar, é interessante ver que em todos os setores da agricultura, os diferentes níveis de tecnologia, e quando a gente fala em tecnologia, eu não estou falando só em recurso caro para ser aplicado, mas a tecnologia está sendo difundida. O uso de drones, todos os episódios que a gente grava aqui, alguém fala alguma coisa do uso do drone, que é algo que começou como, posso dizer, um hobby e hoje está extremamente difundido. Aqui a gente vê propriedades de 2.000 hectares utilizando drone na pulverização com precisão, redução de tempo, sendo mais sustentável, e eu digo que até convivendo com abelha, né? Eu gravei recentemente um episódio com a Fundação Bung falando sobre polinização de soja com abelha. Imagina o café, então. Então, assim, é uma infinidade de coisas que podem ser feitas. E durante a pandemia, Marcelo, a gente conversava muito com os produtores, né, através de grupos, e se perguntava para eles: o que mais você quer fazer quando puder voltar a circular normalmente? Eu quero ir num dia de campo, eu quero poder conversar com os meus vizinhos, eu quero poder saber o que está acontecendo. Então, o dia de campo é uma ferramenta da extensão, é uma ferramenta de marketing importante, é uma ferramenta de networking, de troca de ideias, e o produtor ele gosta de estar lá para ver É como se ele estivesse fazendo um benchmark em tempo real, né? O que está acontecendo, como que eu estou nesse meio e o que eu posso melhorar. Então, eu sei que a parte por trás do dia de campo não é simples, ainda mais no café, toda a organização, e aqui vai para quem está nos ouvindo: apoiem os dias de campo, as empresas, né, patrocinem os dias de campo, principalmente aquelas que têm tecnologias difundidas para a cultura, porque é nesse momento em que tudo acontece e às vezes a mudança de característica de produção, de sustentabilidade de uma região se dá através de uma ação dessa que acontece num dia de campo. Então isso tem que acontecer e quem sabe, né, a gente começa a ter dias de campo de café aqui no Mato Grosso também. Tem as especificidades para as culturas, aqui é quente, as regiões são baixas, mas a gente sabe que o melhoramento está aí, tem materiais que vão muito bem e tem mercado para isso, né? Eu acho que o que a gente tem visto em termos de tecnologia, principalmente a base genética, a gente tem conseguido ampliar muito o plantio do café, seja ele arábica ou canéfora, em regiões que até então eram não na literatura aptas. Eram inaptas, né, para o cultivo, né? Então hoje nós temos arábica aí a 500 metros, 400 metros, mostrando uma aptidão interessante com o uso da irrigação, né? Exato. E também temos um programa de melhoramento genético para canéfora em regiões mais frias. Então acho que que bacana. A gente, né, a pesquisa ela vai caminhando conforme
as necessidades da cafeicultura, e eu sei que a pesquisa é demorada, né? Aí hoje tem cultivares que nós estamos lançando que começou esse trabalho há 30 anos, né? Passando de geração para geração. E hoje tem sementes que nós estamos plantando, talvez a próxima geração vai colher esses frutos, né? Então a pesquisa ela é contínua, principalmente em culturas perenes, né? Mas é muito bom poder contribuir, né? Contribuir e vai contribuir. Aqui em Sinop, eu não sei se você já veio para cá ou conhece essa região, mas na época em que estava sendo feito o processo, né, de ocupar para não entregar, na década de 70, o incentivo era que o pessoal do sul viesse para cá plantar café, e começou a se plantar café arábica, só que os materiais não eram adaptados, né? A condição edafoclimática para o arábica não é apta aqui em Sinop. Tem regiões de maior altitude, como Tangará da Serra, Primavera do Leste, que até aceitam bem. E hoje, na universidade, nós temos uma área que o professor Kelt é um professor especialista em irrigação. Ele montou uma área com 3 sistemas de irrigação, e ele tem, não sei te dizer qual o número, mas é uma área grande de um café arábica que foi desenvolvido pela Universidade de Lavras, e eu acho que foi na Universidade de Lavras, se eu não me engano, e ele tem aptidão para regiões de baixa altitude e alta temperatura. E já está aqui, ele foi até recepado, e a última vez que eu fui dar aula ele já estava totalmente rebrotado e provavelmente deve estar entrando em produção. E está indo muito bem. E o Kelt ele avalia manejo de lâminas de irrigação nas diferentes condições ali do experimento que ele conduz, e ajuda o professor de sementes a ter uma área de café dentro da faculdade para poder dar aula. Que legal. Né? Eu já ia oferecer umas sementes para vocês fazerem umas mudas aí de arábica, mas já... não, mas pode mandar. Aí uma região aqui para cima, que eu digo ao norte, né, sentido Pará, tem um ex-aluno que é secretário de Agricultura, não lembro o nome da cidade, se é Marcelândia ou Vila Rica, mas eles têm um incentivo grande à produção do canéfora. Eu não tinha canéfora para mostrar, aí ele trouxe algumas mudas para mim, o Kelt plantou na área irrigada para que pelo menos a gente tenha as plantas lá, porque a universidade é essa diversidade, para poder mostrar um arábica de um lado de um canéfora, as diferenças de flor, de folha, de tamanho, né? E aos poucos a gente, não com a experiência que vocês têm, mas a gente vai tentando aqui conduzir isso. E o mais interessante, Marcelo, é que vira e mexe numa turma dessa, sai um aluno com interesse. A última turma que eu terminei o semestre agora, né, nós estamos lançando nota, tem um aluno que o vô dele gosta, eles já têm uma pequena propriedade plantando café, e ele ficou super interessado. Falei, então se tiver uma alma santa ali na sala que tem interesse, acho que nossa missão está cumprida. É válido, né? E eu levo sementes aqui desse meu amarelo, faço umas mudas para dar de presente, né? E ele levou para o avô dele lá umas 3, 4 mudas desse café, nem sei que material que é, mas a gente tem que difundir, né? E aqui esse bate-papo tem essa função, né? De levar esse conhecimento. Muito bom, muito bom. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Marcelo, já estamos aí há quase 50 minutos conversando, e é um bate-papo interessante, né? Nessa parte final, o que eu gosto de perguntar é o que vocês, né, como fundação, como um centro de pesquisa, de difusão de tecnologia, como pesquisadores e cafeicultores, você é da 6ª geração, né? O que vocês veem para o futuro? O que vocês esperam e o que vocês precisam para que a cultura do café continue sempre nessa curva ascendente, tanto em desafios de avanço tecnológico, como meios de produção, sustentabilidade, né? Porque o café é uma cultura que tem um custo caro por hectare, mas se bem aplicado, traz bons retornos. O que vocês esperam para um futuro próximo e para um futuro mais longo? Bom, acho que hoje a cafeicultura ela caminha através do acesso à informação, dos meios digitais, para um avanço muito rápido, né? E às vezes até assim, tecnologias às vezes não validadas estão indo para o campo primeiro que a pesquisa, então assim,
É um avanço muito interessante, né? E nós, como pesquisadores e instituição de pesquisa, a gente espera conseguir uma cafeicultura mais tolerante à seca através de plantas mais resilientes, para que a gente não fique à mercê do clima. A irrigação é uma ferramenta, mas existem muitas regiões com limitações hídricas, né? Esperamos hoje, através de moléculas mais modernas, de defensivos, produtos fitossanitários de menor impacto, né? Vamos dizer, inimigos naturais, para que a gente consiga não caminhar para como outras culturas caminharam, assim, com pragas novas surgindo, com limitações para o cultivo, né? Então, buscar essa sustentabilidade no manejo de pragas, né? Doenças, a mesma coisa, através da base genética, tentar trazer essas resistências aí através do melhoramento genético como base. E uma cafeicultura produtiva, que tenha condições aí de agregar ambientalmente, porque a cultura do café ela é uma cultura que enriquece o solo em termos de fertilidade e biodiversidade. É uma cultura que agrega muito com o município que ela está inserido, né? Tanto socialmente, o crescimento econômico também nos municípios que o café está presente, ele é muito expressivo, né? E que o cafeicultor, aquele cafeicultor da região montanhosa, com maior dificuldade hoje em estar na atividade por questão de custos, né? Que a gente consiga desenvolver máquinas, equipamentos que eles possam viabilizar o cultivo nessas regiões de maior dificuldade aí em se estabelecer nessa cultura. Então, acho que esses seriam os principais pontos que eu enxergo no longo prazo que precisam ser desenvolvidos para que o Brasil possa ter uma cafeicultura mais exuberante como já é, produtiva, né? E eu acho que eu enxergo o café para o Brasil como uma cultura extremamente importante, que trouxe muita história, por muitos anos carregou o nosso Brasil, construiu ferrovias, construiu estradas do estado de São Paulo, ajudou a desenvolver Minas, Paraná. Então é uma cultura muito bacana e importante para o nosso país. E vale ressaltar, né, Marcelo, que além do Brasil ter um potencial de grande produção, ele tem se destacado em tecnologias e em capricho de fazer bons cafés. Eu falei, o Hugo do Minas Rock Coffee, ele veio para Sinop, mas ele é de Minas, provador de café. Ele consegue trazer cafés de vários lugares, faz um café fantástico. Tô aprendendo a tomar café sem açúcar e é incrível quando você toma o café e descobre que ele já é doce. E as mágicas que podem ser feitas nos blends, nas misturas, o tipo de torra. E o café, ele tem para todos os gostos, né? Para todos os bolsos. O café é uma cultura que faz parte da cultura brasileira. Então, eu acho que isso já diz tudo. E vamos incentivar que as pessoas tenham um pezinho de café na porta da sua casa, não para disseminar doenças, né? Mas cuidando dele direitinho ali, é uma boa planta ornamental e faz parte da nossa história, né? Muito bom, bom, Marcelo. Eu fico feliz, assim, que hoje você comentou, você está em Sinop, numa região que não tem café, mas já existe o assunto café especial, né? O café tomar sem açúcar, né? Então, hoje essa informação que o café produz, o Brasil produz bons cafés, isso está disseminando pelo Brasil, através de pessoas como o Hugo, né, que você citou, que às vezes vem trazer uma nova bebida para a pessoa, porque o Brasil está acostumado, já por tradição, a ficar com o resíduo do café, né? O café bom vai para fora do Brasil e isso tem mudado um pouco, né? O brasileiro, com a informação, ele tem buscado informações que uma torra mais... o café é saudável, o café da torra mais clara, que eu nunca tomei, mas eu vou tomar agora e estou tomando sem açúcar. Então, o brasileiro, ele tem se despertado para esse mundo dos cafés especiais, né? Muito bom. E assim, o assunto é bom, né? Vamos falar, né? Mas se a gente for pensar hoje, e eu acho que está totalmente certo, né? Os programas aí de conscientização, você vai sair, você quer degustar uma bebida alcoólica, você não pode dirigir. E muitas vezes, se é uma cidade como Sinop, que às vezes você tem dificuldade de ter
um táxi, alguma coisa. Conversando com a minha esposa, eu falei, poxa, os homens gostam de se reunir para conversar, assim como as mulheres. Eu falei, por que não fazer uma confraria do café? Você marca uma quinta-feira à noite, vai no ateliê do Hugo, ele faz uma sequência lá de cafés para você tomar, você se diverte e pode passar em qualquer blitz que não vai ter problema nenhum, né? Só corre o risco de ficar acordado, aceso até um pouco mais tarde, né? Mas é uma boa forma de se divertir e tem assunto para contar, né? Muito bom, muito jóia. Marcelo, fala pra gente, antes de finalizar só, o site da Fundação Procafé, você falou aí de alguns eventos, né? Quem quiser entrar em contato com vocês, aprofundar no assunto, ou até, né, pedir talvez, vamos trazer a Fundação aqui para o Mato Grosso para fazer uma interação e uma integração, né? Trocar ideias de quem está à frente aí na vanguarda do desenvolvimento da cultura. Legal, o nosso site é fundacãoprocafé.com.br e nós temos um e-mail, né, que é contato@fundaçãoprocafé.com.br. Qualquer demanda que tiver em qualquer área, nesse e-mail direciona para determinado pesquisador, para determinadas áreas aí dentro da fundação. Nós estamos, fundação sempre à disposição da cafeicultura nacional, então uma vontade de produzir café aí, logicamente é algo que deixa a gente entusiasmado, novos desafios, novas oportunidades, quem sabe não desenvolver novas regiões, né, para a produção de café. Além do dia de campo, eu não comentei, mas tem o Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, que é a Fundação Procafé que organiza. Esse ano já está na sua 48ª edição, 48 anos de congresso de café. Então, desde o IBC, esse congresso vem agora, né, a partir de 90, passou para o Procafé. Esse ano vai ser aqui em Franca, aqui na Alta Mogiana. Então, é um evento muito interessante, vai os pesquisadores, o pessoal da academia, todos, né, publicam aí mais de 300 trabalhos de pesquisa anualmente. E esse ano nós estamos lançando uma atualização do nosso manual de recomendações do Procafé, o mais conhecido como a Bíblia do Café. Esse ano vai vir com mais de 700 páginas, aí trazendo conhecimento do preparo de solo à xícara, né? Então é um patrimônio aí que o cafeicultor tem à disposição, um livro como esse, de fácil entendimento, não precisa ter formação agronômica, tem muitos produtores que acessam esse conteúdo e vem agregar bastante aí, né, para a cafeicultura. Vou fazer um desafio aqui, pegar você de surpresa. Vamos fazer uma divulgação? Vamos fazer o seguinte, as primeiras 10 pessoas que, assim que esse episódio for ao ar, entrarem no Instagram do Mundo Agro Podcast, escreverem lá na primeira publicação que vai ser feita do episódio, né? Eu ouvi e quero o manual. Topa sortear para as primeiras 10 pessoas, a gente sorteia um manual desse, a fundação manda para quem participar lá. Então tá feito aqui, Você pode contar com a gente. Você que tá vendo a gente pelo YouTube ou ouvindo pelos agregadores de podcast, a primeira publicação, né, na segunda-feira que for ao ar esse episódio aqui, as primeiras 10 pessoas que escreverem lá, eu ouvi e quero o manual da Fundação Procafé, nós vamos pegar o nome de vocês e o contato, vamos fazer um sorteio, vamos filmar esse sorteio e aí quem ganhar, o Marcelo vai mandar um manual desse aí de brinde. Feito? Estamos de acordo? Feito. Show de bola, combinado. É isso aí. Mas tem que marcar lá, Fundação Procafé e também o Mundo Agro Podcast. Marcelo, que joia, que papo gostoso, deu vontade de sair aqui e tomar um café especial agora. Agradeço muito essas ricas informações que você trouxe, muito precisas e exatas. Fica o convite aqui para que vocês voltem a partir do momento que quiserem, lançamento de novos produtos. A gente gosta de ser o primeiro a divulgar, né? Então, se tiver lançamento de produto, lançamento de evento, pode contar com a gente antes do congresso, se quiser fazer um episódio falando e chamando o pessoal para o congresso, e vou contar com você para a gente conseguir bater um papo com o Matiello também, você vem junto, cabe 10 pessoas aqui na sala, vamos fazer essa cultura do café ir cada vez mais longe. Muito obrigado, viu, Marcelo? Combinado, eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição. Joia. E você que ficou com a gente até agora, curtindo esse bate-papo aqui cheiroso, a cheiro de café, saiba que na semana que vem
tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Um forte abraço para você e um forte abraço para você, Marcelo. Tudo de bom, boas safras. Obrigado, viu? Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.